Obrigado, irmão. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que estamos mais uma noite na casa de Deus, adorando ao Senhor. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos. Você vai notar, quem esteve lá no nosso encontro, vai notar que nós já meditamos exatamente nesse texto, e essa mensagem, a mensagem que foi ministrada lá, hoje vai ser ministrada aqui novamente. Algumas pessoas não estavam lá, e o Senhor colocou no meu coração o desejo de trazer novamente essa mensagem, e com certeza não será a mesma mensagem, porque Deus ele vai falar diferente em cada coração, amém? Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. Como viviam os convertidos. Diz aqui o início aqui do texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Fechamos nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Pai, porque desde o início desse culto, Senhor, temos sentido a Tua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui nessa noite, na pessoa do Teu Santo Espírito, Senhor. E nesse momento, Pai, queremos pedir a direção na ministração da Tua palavra. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, as nossas falhas e os nossos pecados. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, que ela venha cair numa boa terra, que ela venha germinar, que ela venha dar frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Prepara cada coração, porque sabemos, Senhor, que a Tua palavra, ela não volta vazia, sem antes cumprir o que ela é determinada. Então, Senhor, toma a direção, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Aqui o texto, ele vai falar, ele começa com um E, né? E como todo mundo sabe, já estudou português, o E é um conectivo que liga alguma coisa. Fulano e cicrano, né? O E, ele liga algo. E aí, esse E aqui, ele está ligando com o versículo 41 e com todo o contexto, desde o versículo 37, que fala sobre os que foram batizados depois do discurso de Pedro. E no versículo 41 fala, então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E na sequência, e perseveravam quem? Aquelas pessoas que tinham se convertido, e a igreja como um todo. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu sempre que venho ao púlpito, eu me lembro do meu primeiro contato com essa denominação, com a denominação de Nova Vida. Era alguém com uma voz embargada, que falava, amados irmãos, alguma coisa assim.
E aí, no fundo, eu estava me preparando para ir para a escola, e eu ouvi, assim, alguma coisa que falava: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Rádio relógio, cultura e hora certa. Aí falava: você sabia? Aí começava uma narrativa, né? Quem está se identificando com o que eu estou falando é que é mais ou menos meu contemporâneo ou que alcançou ainda a rádio relógio. E quem falava com a voz embargada era exatamente o bispo Roberto Macalister, que ele falava assim com um português puxado com sotaque de americano, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho aqui a igreja primitiva, eu me lembro desses momentos. Foi lá o meu primeiro contato com o Evangelho, ouvindo um homem que ia ser o líder dessa denominação e que mais tarde, muito mais tarde, eu iria fazer parte dessa denominação também. E eu não sei se vocês já viram o nascimento de uma igreja desde o início, tipo assim, com pouquíssimos membros, e que o Senhor vai acrescentando. Eu lembro uma denominação que eu permaneci nela durante 18 anos, que nós começamos, sabe como? E quando eu olho para esse texto, eu lembro muito disso. Nós começamos de casa em casa. A gente se reunia na casa dos irmãos, porque um grupo de irmãos, né, oriundos de uma denominação, que estavam fazendo reuniões na casa dos irmãos, liderados por um missionário, que esse missionário depois foi levantado por Deus para se tornar pastor, e ele não tinha pretensão nenhuma de ter uma igreja embaixo da responsabilidade dele, mas o Senhor foi conduzindo ele, conduzindo o povo, que ia de casa em casa se reunindo, lógico, e o Senhor foi levantando e consagrou aquele homem pastor, ele foi consagrado pastor, e deu início a uma igreja, e ali nasceu uma igreja. E sempre que eu olho esse texto, eu lembro daqueles momentos, como que na casa de uma irmã muito generosa, que recebia todo mundo lá, embaixo de uma árvore, todo mundo ali começava a louvar e adorar a Deus, me remetia e me remete a momentos como esse aqui que nós acabamos de ler. Esse próprio ministério, essa igreja, essa congregação que aqui nós estamos, muitos são membros desde o início dela, quando ela ainda era uma congregação e agora uma igreja independente, que ela foi semeada, vindo lá da freguesia. Imagina os primeiros membros aqui, com o pastor Alessandro fazendo um trabalho, né? Depois, agora pastor Rodrigo, né? E na sequência o pastor Felipe, que já faz até algum tempo que o pastor Felipe está aqui, e tudo isso me remete a esse texto aqui da igreja primitiva, da igreja do início, da igreja do início após a ascensão de Jesus Cristo, a igreja apostólica. E começa aqui, e perseveravam na doutrina. E aí, eu levei esse tema, né, baseado nas considerações do pastor Hernandes Dias Lopes, né, em que ele levanta 6 pontos que são considerados como registro, marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós já estudamos as 9 marcas, né, de uma igreja que se considera uma igreja coerente, uma igreja saudável, uma igreja em que vale a pena você investir o quê? A sua família, investir a sua vida nela. E nós estudamos as 9 marcas aqui, né? E hoje nós vamos estar levantando aqui novamente 6 pontos da igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que está embaixo da direção do Espírito Santo. A igreja que está direcionada pelo Espírito Santo. E a primeira coisa
nessa igreja é exatamente uma igreja que é fiel à palavra de Deus. E hoje, mais cedo, o pastor Felipe, no Salmo 78, se vocês quiserem dar um pulinho no Salmo 78, vamos revisitar novamente o Salmo 78, que eu vou relembrar aqui 4 versículos desse Salmo que o pastor leu, e o que tem a ver com perseveravam na doutrina aqui dos apóstolos, mas a necessidade de permanecer na palavra de Deus, sabe quando que ela foi? Sempre, 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 e será até a vinda do Senhor, quando estaremos com Ele para todo sempre. Essa é a nossa bússola, isso aqui é o nosso direcionamento, né? E aí o pastor lia aqui no Salmo 78, no versículo 5, ele falava, ele lia juntamente com a igreja, do versículo 5, 6, 7 e 8, só 4 versículos que eu vou ler. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, as contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, em cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, o estar fundamentado na doutrina dos apóstolos tem tudo a ver com esse salmo aqui, esse salmo que traz a responsabilidade dos pais transmitirem aos seus filhos o ensinamento do Senhor, para que esse ensinamento não venha cair naquela situação que ele deu lá de Juízes 2, você que estava aqui sabe que o povo se distanciou completamente de Deus, por quê? Porque a geração daquele povo não tinha conhecimento de Deus. E a primeira coisa, voltando lá para o livro de Atos, a primeira coisa que nós precisamos entender na igreja cheia do Espírito Santo é que é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera no ensinamento da palavra. E aí eu louvo a Deus que nesse ministério, desse púlpito, nós temos aprendido a palavra. O nosso pastor tem se dedicado em transmitir a palavra para a igreja que o Senhor tem confiado. Nós estamos numa igreja em que a palavra de Deus, ela é pregada. Nós estamos numa igreja em que também perseveramos na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Ela está em primeiro lugar. Se é de Deus, lá estamos nós, na palavra de Deus. O que não é de Deus não vai fazer parte da nossa vida e nem desse púlpito, em nome de Jesus, porque esse púlpito aqui foi consagrado ao Senhor. As nossas vidas foram consagradas ao Senhor. Nós seguimos ao Deus eterno, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Nós seguimos a Ele. A nossa vida está na mão do Senhor e na sua palavra nós temos a revelação da sua vontade. A primeira coisa, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é fiel à palavra de Deus. E quando a igreja é fiel à palavra de Deus, ela é fiel aos princípios da palavra de Deus. Ela é fiel ao conteúdo da palavra de Deus. Tem gente que fala assim, eu creio em Deus, mas lá em Tiago vai dizer que até o diabo crê. Se nós pararmos somente no crer, nós não estamos fazendo nada demais.
mas nós temos que crer e o que mais? Obedecer. Crer e colocar em prática na nossa vida a palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Cristo é o centro e não o homem. E não o homem, porque o homem é falho, todos nós somos falhos. Mas Cristo, ele nunca conheceu pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pagou o preço que nenhum de nós teríamos condições legais de pagar. Alguém pode até falar, mas eu vou sacrificar a minha própria carne, eu vou começar a dilacerar o meu corpo, eu vou fazer esse sacrifício da minha própria vida, mas não vai ser digno esse sacrifício. Por quê? Porque vem de pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nós, se você pegar um bebezinho que nasceu hoje e pensar assim, bem, essa criança nós vamos criar de maneira tal que ela não vai cometer nenhum erro, se isso fosse possível. Mas você vai ver que à medida que a criança vai crescendo, tem coisa que a criança faz, vocês que são pais e que têm experiência com crianças, vocês olham assim, onde essa criança aprendeu isso? Que atitude é essa? De repente a criança está te peitando que vai fazer alguma coisa que você falou para ela não fazer, e ela vai lá e faz, e olha de novo para você, e faz. Por que eu estou revisitando esse momento, irmão? Porque eu sou avô, né? Sou avô de uma criança de 1 ano e 9 meses, e eu tenho tido essa experiência de, às vezes, ele querer fazer uma coisa, eu falo que não, e ele insiste, e a gente tem que orientar, porque isso tudo faz o quê? Não é ele, somos nós, faz parte da nossa natureza adâmica. Então, não adianta que, por mais que nós queiramos, ninguém jamais vai conseguir ser perfeito. Nós somos pecadores, somos falhos. Não é à toa que a Bíblia fala em Romanos 3:1 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas somente através do sacrifício de alguém santo, de alguém puro, de alguém sem nenhum pecado, sem mácula, que nós poderíamos ter o direito de estar aqui nessa noite, o direito de adorar, o direito de adorar direto no Santo dos Santos, porque o véu se rasgou de cima a baixo, quando ele pagou o preço na cruz. Então, a igreja de Cristo, ela precisa ser cristocêntrica, precisa ser firmada na palavra de Deus. E aí, quando a igreja se submete à vontade de Deus, irmãos, é algo tremendo. Quando a igreja se submete à vontade de Deus, o Espírito Santo começa a operar maravilhas na igreja. O Espírito Santo começa a usar as pessoas. O Espírito Santo começa a distribuir dons. Milagres acontecem. Eu creio que acontece hoje milagre. E muitos que aqui estão também creem, se não todos, porque nós cremos que o mesmo Deus de ontem é Deus de hoje e será eternamente. Os milagres não pararam lá, eles acontecem hoje aqui. Me dá uma prova disso. Aqui, nós estamos aqui, nós somos milagres ambulantes. Pense aonde você estava algum tempo atrás e da onde Deus te tirou e aonde você está hoje. Se não foi pelo milagre da regeneração, da transformação, da ação do Espírito Santo na nossa vida, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos fazer estarmos aqui na casa de Deus, adorando ao Senhor. O mundo olha para nós e fala, vocês são loucos. Mas aí o apóstolo Paulo responde isso de uma maneira brilhante. Ele fala, convém que sejamos salvos pela loucura da pregação. Porque se o evangelho é loucura, é para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus.
Então faz todo sentido, num dia de domingo, nós estarmos aqui louvando e adorando a Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos olhando para o aqui e agora, estamos olhando para o ali e então, estamos olhando numa perspectiva de eternidade. A vida aqui, ela passa assim. Um dia desse eu tinha 15 anos, olha aí. Passa rápido, né? E passa muito rápido. Quando você é adolescente, você pensa assim, parece que a velhice é uma coisa assim, é uma fantasia, né? É uma coisa que nunca vai acontecer contigo. A velhice não, maturidade, né? Não é velhice, maturidade. A maturidade, ou seja, você ser jovem há muito tempo ou há muito mais tempo, é algo que acontece com o outro. Eu não vou ficar... Acontece com todos. O tempo passa para todos. Mas, graças a Deus, que independente do tempo passando ou estar passando, nós estamos numa conexão com a eternidade. Amém? O que são 80 anos, 90 anos, 100 anos para quem é eterno? Não é nada. Mas para quem é eterno, para quem permanece e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseverar na doutrina, perseverar na palavra. Esse é o desafio da igreja, sabe por quê? Passou dessa porta ou daquela escada, daquela porta dali para fora, é só sedução, é só assédio. O mundo tenta nos tragar. O mundo tenta abafar a nossa fé. No teu trabalho, na faculdade, no clube, na academia, onde você estiver, tudo vai intentar contra a fé. Mas aí, nós precisamos o quê? Perseverar o quê? Na doutrina, na palavra, na sã doutrina, na palavra do Senhor, para permanecer firme na presença do Senhor. Entendendo que o autor e consumador da nossa fé é quem? Cristo. Cristo. E o que nós apresentamos para o mundo? Uma cruz vazia. Porque ele não está ali, ele ressuscitou. Mas foi pelo preço de sangue que ele nos comprou. E perseverar nessa doutrina é você perseverar até o último momento da sua vida. A tua família te chamando, você é um fanático. Vai dar dinheiro para o pastor, vai levar dízimo para a igreja, vai dar o teu salário para o pastor. Quem não já ouviu isso? Né? Quem não já ouviu coisa desse tipo? Né? Que maluquice é essa de levar dinheiro para a igreja? Ou seja, na verdade, nós estamos devolvendo o que o Senhor tem nos abençoado. E aí o mundo não entende isso. Há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, eu estava aqui no momento de oferta, aí o diácono que está ali atrás, o diácono Valquírio, levantou uma palavra sobre quem cria que algo fosse acontecer naquela semana que pudesse trazer uma bênção financeira para a sua vida, alguma coisa assim que ele orou, um desafio de fé, e eu criei. Irmão, naquela semana aconteceu uma bênção. O que parecia impossível, nós conseguimos fechar uma venda que fez com que eu cobrisse a cota do mês inteiro. Num pedido que nós fomos fazer lá. Eu e a colega fomos lá, conseguimos fazer uma negociação e, graças a Deus, conseguimos ter uma vitória que parecia impossível. Isso é bênção de Deus. Eu criei, confiei e o Senhor honrou a palavra do servo, que falou profeticamente e o Senhor abençoou. Então, a igreja apostólica é uma igreja que está voltada na doutrina dos apóstolos, e na sequência vem, eles tinham o quê? Comunhão. 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 Irmãos, essa palavra do original é koinonia. Koinonia, comunhão, comungar juntos. Comunhão tem a ver com união. Comunhão tem a ver com perdão. Como que você pode comungar ou estar junto com alguém que você não perdoa?
A Bíblia diz, se eu tiver alguma coisa contra souber que alguém tem alguma coisa contra mim, não é eu tenho alguma coisa contra a pessoa. Se eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que deixar minha oferta à parte, ir lá me reconciliar com aquela pessoa e trazer a minha oferta só depois de reconciliado, para que ela seja aceita. Então, comunhão é uma coisa muito séria para Deus. Comunhão tem a ver com eu estar com meu coração livre de sentimentos e de ressentimentos, estar com meu coração aberto para estar junto com meu irmão, estar na casa de Deus, ter comunhão. Os irmãos gostavam de estar juntos. Nós temos que gostar de estar reunidos como igreja, reunidos com os nossos irmãos. Isso significa que eu vou ter que viver o tempo todo na igreja? Não, claro que não. Mas eu estar na igreja não pode ser algo mecânico. Domingo, já sei, aí eu boto o relógio para despertar e mecanicamente vou para a igreja, aí tem a escola dominical, volto para casa, aí almoço, aí descanso um pouco, aí vem de noite para... Não é mecânico, você tem que ter prazer em estar na casa de Deus, entendendo que você está aqui para adorar, para glorificar o Senhor, para agradecer a Deus pela misericórdia dEle, pela minha e pela sua vida, porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. A nossa vida seria tão sem sentido quanto a vida das pessoas que não conhecem a Deus, que pensam assim: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos aproveitar ao máximo dessa vida, porque acabou essa vida, acabou tudo. Infelizmente não é verdade isso. Por que infelizmente? Porque quem não tem esperança, além de ter uma vida aqui, uma vida completamente distante de Deus, vai passar a eternidade distante de Deus. Então, quem está distante de Deus aqui e permanece distante dele aqui, vai passar a eternidade longe de Deus. Mas quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente está fiel à doutrina, à sã doutrina, está em comunhão, e aí a gente está junto com a igreja, a gente tem prazer de fazer as coisas de Deus, com certeza você está abrindo um eco na eternidade, você está olhando para o futuro e não somente para o presente. Eles gostavam de estar no templo, e isso nos remete a Hebreus no capítulo 10, vamos ler aqui rapidinho, Hebreus 10, um texto bem conhecido de todos nós, mas não é pelo fato dele ser conhecido que nós não vamos ler. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façam admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmão, o que me chama a atenção aqui, nesse versículo, é o dia se aproxima. Vocês têm ideia do livro de Hebreus, quando que foi escrito? Momento escola dominical, mas não precisa alguém gritar daí não, eu vou falar. O livro de Hebreus, que o autor ninguém sabe o autor de Hebreus, né? Ainda bem que ninguém aqui sabe, senão seria um grande erudito, porque ninguém até hoje sabe quem é o autor de Hebreus. Mas tem linhas e correntes teológicas que dizem que é um, que é outro, mas eu não vou entrar nessa seara. O que eu quero destacar aqui é exatamente isso aqui, ó. O dia está próximo. O dia estava próximo, sabe quando? Aproximadamente perto do ano 70 da era cristã. Próximo do ano 70, que é onde acredita-se que foi escrito o livro de Hebreus, o tempo já estava próximo. E ali o autor já estava falando, o dia se aproxima. Agora, irmãos, pare e pense, nós estamos no século 21.
Se lá no início do século, da era cristã, antes do ano 70, porque no ano 70, acredita-se que não foi escrito no ano 70, foi antes, porque no ano 70, Jerusalém foi sitiada e invadida e o templo foi destruído. Então, não foi no ano 70 que foi escrito, foi antes do ano 70, mais próximo do ano 70. Ali já se falava, o autor já falava, que o tempo está próximo. Imagine agora, quando você lê Mateus 24 e você começa a comparar e ver com o que está acontecendo no mundo, tanto mais próximo está a vinda do Senhor. Então não é momento de ficar em Netflix, não é momento de ficar maratonando séries e mais séries que só vão distrair você e tomar o teu tempo de fazer a leitura bíblica, de fazer a leitura da palavra de Deus, de você edificar a tua vida, de pastores do lar, cuidarem das suas famílias, nós que somos pastores, cuidar das nossas famílias e da vida espiritual da nossa família. Então, não estamos vivendo tempo de distração. Quem é militar sabe que a distração é uma estratégia de guerra. Como assim? É uma estratégia de guerra e de guerrilha. Muitas são as facções que elas querem fazer uma ação na Zona Sul, uma ação mesmo lá, pesada, na Zona Sul, começam a fazer alguma coisa na Zona Oeste, para chamar atenção lá. E aí todo mundo se volta para a Zona Oeste, e lá na Zona Sul vai acontecer alguma coisa. Estratégia de guerra. O inimigo começa a agir de um lado para atrair atenção para ali, mas na verdade ele quer agir em outro. O inimigo atrai a nossa atenção, mas o que ele quer é levar a alma. O que ele quer é distanciar o homem da sã doutrina, da palavra de Deus, da comunhão com a igreja, para ter entretenimento. Entretenimento, né? Entretenimento, isso aí. Então, qual vai ser a nossa escolha? Quem nós vamos alimentar? A distração. Não estou dizendo que é pecado você assistir uma série, tudo com equilíbrio, desde que não interfira de você ir na igreja, de você ler a Bíblia, de você ter o teu momento devocional, tudo na vida do cristão é lícito, mas nem tudo convém. O cristão precisa ter equilíbrio. Em tudo seja a nossa moderação. Então, se nós somos moderados, equilibrados, o inimigo não vai conseguir nos distrair. Porque se você vai assistir a série, você sabe que antes você tem que estar em dia com a sua leitura bíblica. Você tem que estar no seu momento devocional, já fez? Então, fica à vontade, você pode, não tem nada de errado nisso, desde aquilo não te escravizar. Se alguma coisa te escravizar, e você, eu não consigo ficar sem isso. Então, começa a prestar atenção. Será que é isso mesmo? Então, naquele momento, ele já falava, não deixemos de nos congregar, e hoje nós vivemos o advento dos sem igreja. Por quê? Entendem que sofreram uma mágoa, um problema na igreja, aquele relógio está certo, né? Tá. Sofreram um problema na igreja, e aí, por conta disso, abandonaram a igreja. Não, a igreja agora, a igreja não é mais para mim, porque eu me decepcionei muito com o pastor, com o irmão, ou seja lá com quem for, e aí a pessoa encontra uma grande justificativa para estar distante da igreja. Só existe uma justificativa que Deus vai entender, só existe uma justificativa que Deus vai aceitar. Só existe uma justificativa que vai nos livrar da condenação. É o sangue de Cristo na nossa vida. E o cristianismo é algo para ser vivido em comunhão. Não é algo para ser vivido um em cada lado. Não, em comunhão. Se você não está bem numa igreja por algum motivo, em cada esquina tem uma igreja. Procura uma congregação para você adorar a Deus, para você ter comunhão com os irmãos, para você auxiliar o pastor. Seja a igreja que você quer ter.
Como diz o pastor Roberto, parafraseando ele, seja a igreja que você quer ter. Começa em você a modificação para a igreja ideal. Começa em mim, começa em você. Sejamos nós mesmos a igreja que nós queremos ter. Eu quero uma igreja em que os irmãos cheguem pontualmente. Eu tenho que chegar pontualmente. Eu quero uma igreja que busque na palavra de Deus. Eu tenho que buscar a palavra de Deus. Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, qualquer pregação que alguém diga que é de Deus, pode ser aceita como sendo de Deus. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Quando que ela vai nos libertar? Sempre, sempre, sempre. A verdade de Deus vai nos libertar. Então, a igreja cheia do Espírito Santo é fiel à palavra de Deus, é cristocêntrica, ela tem comunhão. Lá naquele momento, eles partilhavam os bens, e aí eu já falei sobre isso anteriormente, que partilhar os bens e ter tudo em comum ali era algo específico daquele momento. Hoje não é assim. Hoje nós até ajudamos os irmãos que têm necessidade, nós trazemos sim ainda hoje os nossos dízimos e oferta na casa do tesouro, porque entendemos que essa é a vontade de Deus, porque nenhum órgão governamental contribui com X% para que a igreja se mantenha. Muito pelo contrário, estão querendo taxar a igreja que até hoje teve isenção, e tem um projeto aí tramitando que querem cobrar a igreja impostos também. Então, não tem ajuda externa governamental, são os próprios membros que precisam ajudar a igreja. Mas hoje, ninguém aqui tem que vender tudo, imóvel, etc., e trazer para o pastor. Mas lá na igreja primitiva tinha essa prática, porque lá era necessário. Mas nem todos também faziam isso, porque eles se reuniam de casa em casa. Então, significa que nem todos doavam a sua casa. Mas Deus levantava pessoas para fazer essas doações, porque ali era necessário. Eles gostavam de estar no templo, gostavam de estar juntos. Tinham o mesmo sentimento. Que sentimento eles tinham? Dando aqui, continuando aqui, em cada alma havia temor. Olha aí, eles viviam no partir do pão, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Não pode faltar a oração também. Além da comunhão, não pode faltar a oração. Eles persistiam unânimes em oração. A igreja orava tanto, que Pedro estava preso, e a igreja orando, intercedendo, de repente Pedro é solto. Deus opera algo sobrenatural, porque imagina um preso sendo guardado por 12 sentinelas, e ele é amarrado pelas duas mãos, acorrentado pelas duas mãos, perto dele tinha 4 sentinelas, intermediário mais 4, eram 12 sentinelas que tinham. 12 sentinelas, ou 16, alguma coisa assim, salvo engano, que estava guardando Pedro, mas a igreja estava orando. Como que Pedro poderia sair? Tiago já tinha sido morto à espada. E aí, Pedro seria o próximo espetáculo no dia seguinte, mas a igreja orando, o anjo foi lá e libertou Pedro. E Pedro foi lá e se encontrou com a igreja. E a igreja estava orando, e alguém não acreditou que era Pedro que estava na porta. Mas Deus responde a nossa oração. E aí Pedro foi e ficou em comunhão com a igreja. Ele foi liberto das cadeias que o prendiam. Da morte que era certa no dia seguinte, Deus deu o livramento. Porque quem determina o dia da nossa partida não é a sentença do médico dizendo, você está com AIDS, você está com isso, está com aquilo. Não, é o nosso Deus. Porque se o Senhor quiser,
o diagnóstico, por pior que seja, a situação, por pior que seja, ele modifica. Mas através de quê? Do poder da oração. Perseveravam unânimes em oração. A igreja, sob pressão, ela orava. A igreja orou tanto. Vamos ver aqui Atos 4:31. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vê Atos 4:31. Olha o que aconteceu aí. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha aí, o lugar tremeu. Alguém pode falar, mas isso só aconteceu lá no livro, lá no tempo dos apóstolos. Eu creio que acontece no dia de hoje. Eu creio que o nosso Deus não mudou. Eu creio que milagres acontecem hoje. Eu creio que situações praticamente insolúveis acontecem hoje. Porque o impossível é impossível para os homens, mas Deus, ele não conhece impossível. Para Deus não existe impossível. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou na igreja, mas eu não creio que Deus pode operar na minha vida, imagina que fé fria, que situação difícil é essa? É triste isso. Uma pessoa estar na igreja e achar que tudo que aconteceu foi só lá atrás, que agora Deus não pode operar. Deus tem operado na minha, na sua, na nossa vida. Deus tem feito circunstâncias praticamente impossíveis acontecer nos dias de hoje. Na minha família, eu não fui autorizado a falar, mas tem situações de pessoa que estava com diagnóstico de endometriose e que fez recentemente exame e que viu que está completamente curada pela ação de Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. É um Deus que não muda, ele não sofre variações. É o mesmo Deus que Josué orou e o sol parou. Josué orou e algo impossível para o homem aconteceu. Porque para Deus não há impossível. Jesus, ele fala a mesma coisa, crer somente. O Senhor Jesus prometeu estar com a igreja até o último dia, até o final dos tempos. Então, nós não estamos sós, o Senhor está conosco. Então, a igreja é fiel à palavra, a igreja é cristocêntrica. O Espírito Santo coloca no coração da igreja uma submissão àquele que se submete à palavra de Deus, e os milagres acontecem. A igreja tem comunhão profunda, a igreja libera perdão, a igreja libera amor, a igreja tem prazer de estar junto um com os outros. Tem o mesmo sentimento. Qual o mesmo sentimento? Alegria. Alegria e singeleza de coração, é o que diz aqui no texto de Atos, que eles tinham alegria e tinham singeleza de coração. O que é singeleza de coração? É uma alegria sem falsidade, é uma alegria do mais profundo do seu coração, porque, eu não sei se você já foi ali naquele aquário do Rio de Janeiro, que você olha assim e vê tudo translúcido e transparente, e o tubarão vem na sua direção. Meu neto vai gostar do tubarão, que tudo ele agora é tubarão, e aí você vê tudo ali de maneira translúcida e transparente. Assim somos nós para Deus. Deus sabe exatamente o que cada um está pensando nesse momento. Se alguém está se esforçando para prestar atenção na mensagem, ou está pensando, amanhã para onde eu vou? Amanhã o que eu vou fazer?
Qual é o meu desafio dessa semana? Eu digo para você, o teu maior desafio nessa semana é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais tudo ele fará. Confia no Senhor. Isso não quer dizer que se eu estou desempregado, eu vou ficar dentro de casa com meus braços cruzados, dizendo eu confio no Senhor. Isso daí é outra coisa, isso é tentar o Senhor teu Deus. Então, não é fazer isso. Não, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance para fazer, vamos fazer. Mas sabendo que nós somos o quê? Mais do que vencedores. O mais que vencedor é aquele que já tem por certo a vitória antes mesmo de ir para a batalha. Você é um mais do que vencedor. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Persevere em oração. Tenha comunhão. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Aqui no versículo, dando sequência aqui, eles adoravam a Deus, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Adorar a Deus com a nossa vida, adorar a Deus com os nossos atos. O mundo precisa olhar para nós e ver Deus na nossa vida. Porque, irmãos, nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Se nem nós conseguimos ver Deus na nossa vida em alguns momentos, como que os outros vão ver Deus na nossa vida? A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Qual a premissa? Você tem que se amar. Porque se você não se amar, como você vai amar o teu próximo? Só que se você parar só no se amar, você se torna narcisista. Não é isso. Você tem que amar o teu próximo como a você mesmo. Mas para você amar o teu próximo, você tem que primeiro se amar. Para você adorar a Deus, e Deus e o mundo ver você como um verdadeiro louvor e adoração a Deus, tem que testemunhar a Deus a cada dia, testemunhar com a tua vida. Aí tem aquela máxima que é controvertido, né? Esse texto, eu não sei se foi Tomás de Aquino ou quem que falou, pregue sempre, se for necessário, use palavras. Eu vou pregar sempre, usar sempre palavra, a palavra de Deus. Mas isso diz respeito à nossa atitude. Porque muitas vezes, uma atitude diz mais do que 1000 palavras. Tem gente que quer que as pessoas se voltem para Deus, mas elas próprias distanciam as pessoas de Deus pelo seu testemunho. Então, adore a Deus, louve a Deus com a sua vida. Perseveravam em oração, adoravam a Deus, louvavam a Deus, temiam a Deus e tinham experiência com os seus milagres. Tinham experiência. Quando você teme ao Senhor e você crê que Deus opera hoje, Ele vai operar. Eu já tive experiência de ir com a minha filha para um hospital e chegar lá, o pediatra falar, olha, ela não vai andar mais. Ela não vai andar mais. Exatamente isso que ele falou para mim e para minha esposa. Aí nós fomos para casa com esse diagnóstico. E nós clamamos ao Senhor. Irmãos, naquele dia eu tive a maior experiência com o milagre que eu já tive na minha vida. A minha filha saltou e começou a dar glória a Deus e gritar dentro de casa, dando glória a Deus. E aí, irmãos, o que aconteceu? Isso aumentou mais ainda a nossa fé. Tivemos experiências reais com o Senhor. Então, quem teme a Deus e busca Ele, crê no Senhor, os sinais acompanham aqueles que creem.
Em nome de Jesus, os sinais acompanham. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não é que nós somos melhores, mas cada um aqui, se for falar, já teve alguma experiência com o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus vai acompanhar aqueles que creem, que buscam e que se submetem à palavra do Senhor, e que oram, e que têm uma vida na presença do Senhor, têm experiência, sinais e prodígios. E por fim, quando você tem uma vida em que você testemunha a Deus, em que as pessoas olham para você e veem que você está sempre combativo, independente da sua situação, que você não se desanima, que você está sempre para cima. Lógico, nós temos dificuldades, nós temos momentos que nós nos sentimos abatidos, mas aí nós clamamos ao Senhor e buscamos ao Senhor, mas o mundo olha para nós e vê Deus na nossa vida. O que acontece? Eles querem Deus também. Isso acontecia no livro de Atos. Aqui, louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o Senhor há de acrescentar dia a dia salvos, para nós podermos fazer discípulos. Mas cabe a nós estarmos prontos para contar com a simpatia daqueles que se aproximam de nós, dando um bom testemunho, estando pronto para ser um local onde tenha cura para aquele que precisa de enfermidade, um local que tenha esperança para aquele que não tem esperança, um local que tenha paz para aquele que não tem paz, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tem que estar na minha e na sua vida. Do nosso interior tem que transbordar rios de água viva. Nós temos que transmitir Deus para que as pessoas tenham o desejo de servir o Deus que nós servimos. Mas o que está acontecendo hoje com muitas igrejas é as igrejas querendo servir o Deus que o mundo serve, porque muitas igrejas estão se preocupando em parecer com o mundo. Não, nós temos que parecer cada vez mais com Deus. E o mundo tem que ser transformado pela nossa atitude, pela nossa vida com Deus, e não o contrário. E o Senhor vai acrescentar à nossa família aqueles que servem a Deus. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Existe uma promessa, eu creio nessa palavra como promessa, sim. Na tua casa, na tua família, brilha uma luz. Quem é essa luz? Você que aceitou a Jesus, que está lá, orando, buscando ao Senhor. Mulher, não desista do teu marido. Marido, não desista da tua esposa. Filho, não desista dos teus pais. Pais, não desistam dos teus filhos. Clame noite e dia ao Senhor, para que eles estejam na presença de Deus. E cumpra lá o que o pastor pregou de manhã no Salmo 78, transmitindo uma geração para outra, e as gerações se fortalecendo em servir a Deus, e não fazer uma ruptura daqueles que creem, porque não conhecem Deus. Não vamos fazer isso, mas vamos ser a igreja que nós queremos ter. Amém? Que Deus fale cada vez mais no coração de cada um. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vou chamar o diácono Valquir aqui. Glória a Deus. Mas antes, eu vou pedir para fazer uma oração aqui, juntamente com a igreja. Louvado seja o seu santo nome. O Valquir vai estar aqui ministrando a ceia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por essa palavra nessa noite, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela sua grande misericórdia para conosco, Senhor. Te agradecemos por tudo. Te pedimos, Senhor, que nós venhamos ser uma igreja, Senhor, cheia do Teu Espírito,
uma igreja, Senhor, centrada na Tua palavra, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que ora, uma igreja que Te louva, uma igreja que Te adora, uma igreja que conta com a simpatia do povo, porque o Senhor há de brilhar na nossa vida a cada dia. Senhor, nos ajuda a Te servir, nos ajuda a produzir a cada dia fruto digno de arrependimento, nos ajuda a viver de fé em fé, até aquele dia em que o Senhor falará: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo, porque o Senhor é um Deus santo e poderoso. Senhor, nos ajuda, Pai, a caminhar de fé em fé. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.